20. O batismo é então entendido como uma ordem dele. Ele não causa mudança espiritual porque é símbolo da mudança que aconteceu pela conversão a Cristo. Por isso se diz apropriadamente que se batiza convertidos. Não se batiza quem ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador pessoal. O batismo confirma uma realidade da salvação à própria pessoa e a demonstra para os outros, porque o batismo faz parte da pública declaração de fé, né? O ato do batismo, então, não transmite benefício ou bênção espiritual direta, ou seja, não somos regenerados através do batismo, somos regenerados através da ação do Espírito Santo de Deus e a sua habitação no crente, por ocasião da conversão e do processo de santificação que o Senhor nos coloca, né? E em consequência da conversão, o batismo, então, ele pressupõe a fé e ele pressupõe a salvação. Então, ele é um indicativo disso. Portanto, eu poderia dizer que o batismo ele é um testemunho muito eloquente de que a pessoa já foi regenerada e a igreja local então recebe essa pessoa como um membro, porque a igreja é desejável para ela o crente convertido a Jesus, alguém que anda por fé, que se orienta pela Bíblia como parte da sua comunhão. Então, a evidência clara da regeneração seria o bom testemunho cristão, né? É claro que se não há um bom testemunho, você não pode dizer se é ou não é, mas a evidência se foi, né? A evidência que nós temos é o bom testemunho, conhecer pelo fruto. Como não cabe ao ministro julgar o candidato, a igreja então entende que há uma obrigação de se determinar ao menos, pelo menos, que o candidato entende o que é batismo, que ele entendeu o que ele está fazendo, né? De fato, que ele saiba o significado do batismo e o que ele está afirmando perante a igreja quando se submete ao batismo. Então a igreja procura orientar, né? Tem um processo de orientação para que as pessoas passem por um mínimo de entendimento doutrinário sobre conversão e sobre o batismo, principalmente, para que a profissão de fé dela seja uma profissão consciente, né? E isso é muito importante nesse contexto. Em Mateus 3, versos 7 e 8, João Batista está falando com aqueles que vinham até ele para ser batizado, e ele dizia bem assim: é necessário produzir fruto que seja digno do arrependimento. Vocês estão professando ter arrependimento, então produza o fruto que seja digno disso. Semelhantemente, os ministros hoje gostariam também, né, de observar o fruto do arrependimento antes de batizarem alguém, né? Também foi isso que o apóstolo Pedro quis em Atos 2, do verso 37 ao 41, quando ele apelou ao arrependimento. Arrependei-vos e sede batizados, né? Então, o arrependimento e depois o batismo. A ordem na grande comissão de Jesus, em Mateus 28, 19, é discipular e batizar. Então, é importante esses elementos para a gente ter uma base, né, do que estamos lidando. Quanto à ceia do Senhor, e no contexto da celebração da Páscoa, a ceia é um evento familiar, né? A família inteira participava da Páscoa, falando da Páscoa judaica, né? Não era para alguns membros, né? Ou para os que eram apenas os que já se identificavam como filhos da aliança. A festa era chamada pelos judeus de Pessah. Ela era para ensinar sobre os eventos que aconteceram no Êxodo, né? E a pessoa então tomava parte daquele ensino
e se apropriava daquilo como sua experiência pessoal. Era um ensino e um apelo à conversão ao mesmo tempo, né? Assim não haveria nenhuma questão de impedir a participação de alguém que estivesse presente. Na verdade, a família toda tinha o dever de participar e até convidando outros a participarem com eles, né? Para repartir a refeição pascal com eles. Então, era assim que era antes, né? Mas quando nós vemos Jesus Cristo reunir os discípulos dele de forma reservada antes da sua morte e modificar a refeição pascal, ele retira que se coma o cordeiro, né? O animal sacrificado ali não era comido na refeição da ceia do Senhor, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tinha sentido haver um cordeiro, porque Jesus estava ali diante deles. Então Jesus não colocou o cordeiro na refeição da Páscoa cristã. O que Jesus fez? Jesus separou apenas o pão e o vinho, né? Engraçado que esses elementos são fortemente simbólicos, né? O pão como alimento costumeiro e o vinho, né? Que também era símbolo do Espírito Santo de Deus, né? E símbolo também da alegria de estar perante Deus, né? E aí, os três evangelhos sinóticos atribuem a Jesus as palavras que inauguram a prática da ceia do Senhor. Está lá em Mateus 26, de 26 a 28, está em Marcos 14, 22, 23, 24, e também em Lucas, versos 19 e 20. E o apóstolo Paulo, claro, em 1 Coríntios 11, de 23 a 29, é o texto mais repetido nas ceias, né? O apóstolo Paulo apresenta o relato da instituição da ceia do Senhor, dizendo claramente que ele recebeu do Senhor o que estava transmitindo, e Paulo enfatiza bem assim, que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Ele ainda acrescenta no verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. É o verso 26. Então, a ceia é para ser repetida. Não era um ato só que ficou no passado. É um ato para lembrar a respeito do que o Senhor fez e para anunciar a morte dele, né? Então, é um anúncio como um convite evangélico, né? Mesmo que exista alguma diferença de opinião sobre se o pão e o vinho são mais do que símbolos na ceia, porque existe a discussão diante de diversas denominações, a igreja, de uma forma geral, concorda que a ceia do Senhor é uma representação do fato e do significado da morte de Cristo. É isso que se celebra na ceia. Paulo mesmo explicou que a ceia do Senhor é uma forma de proclamação. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 26, né? De 1 Coríntios 11. Então, comer do pão e beber do vinho é uma dramatização do Evangelho, uma lembrança muito forte do que a morte de Cristo realizou e do significado que ela tem. E a igreja deve lembrar sempre disso, porque é o fato da redenção, né? Então, Jesus veio historicamente a esse mundo e redimiu-nos através da sua entrega na morte. A ceia, então, exibe diante de nós que a morte de Cristo é nossa redenção. Fomos salvos pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. Ainda, a ceia, ela aponta para a nossa relação com o Espírito Santo na santificação progressiva e santificação diária, porque é dito para nós nos examinarmos, né? Examine o homem a si mesmo, e assim como
coma do pão e beba do cálice, né? Porque comer do pão e beber do cálice sem ter consciência do corpo do Senhor, ou sem discernir o corpo do Senhor, a pessoa está comendo e bebendo para a sua própria condenação, diz Paulo no verso 28 e 29 de 1 Coríntios 11. Então, comer do pão ou beber do cálice do Senhor de uma maneira considerada indigna é colocar-se voluntariamente como culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Está no verso 27. Ou seja, então, existe uma exortação muito forte aqui, né? E a gente deve levar em conta isso, né? Não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Na verdade, na Bíblia, existe uma exortação para que ninguém aborde a Deus por seus próprios critérios, né? Caim errou em fazer isso, né? E ele apresentou a Deus um sacrifício que não foi aceitável. Mas Deus falou assim: Caim, se você voltar atrás, né, haverá aceitação para ti. É uma pergunta que Deus faz. Se você fizer certinho, não haverá aceitação para você? Então o Senhor está falando: volta lá e faz certo. Mas ele se encheu de ciúme e de raiva e matou seu irmão Abel. Quis abordar Deus segundo seus próprios termos e o pecado estava ali à porta. Ele deveria dominá-lo, mas ele não dominou. A mesma coisa aconteceu com Esaú, né? Que também queria de qualquer jeito servir a Deus e nem prezou a sua primogenitura, vendendo ela por um prato de lentilha. E o exemplo mais forte de abordar a Deus é do jeito que se quer, é Saul. Porque Saul faz essa abordagem e o Senhor não aceita o sacrifício dele, né? Na verdade, Samuel exorta ele e fala: Deus tem tanto prazer assim em sacrifícios e holocaustos, e o Senhor quer obediência, né? E o Senhor quer que obedeça a Ele. Deus não aceita ser abordado de qualquer forma, como não aceitou o fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Observa que a ceia do Senhor deve ser celebrada de forma digna. E existe restrição. É importante entender que há restrição na ceia do Senhor para quem não é crente e para quem está com a comunhão quebrada na igreja. A restrição existe. Paulo diz da necessidade de um autoexame, porque diante da ceia do Senhor é preciso comer e beber de maneira digna. Assim, a ceia é uma prática da comunhão da igreja em proclamação ao Senhor e em proclamação um ao outro para a igreja que nós nos entendemos redimidos pelo sangue de Cristo e salvos pelo seu sacrifício. Se a pessoa não entende isso, é uma insensatez participar do que se não entende. Ele está fazendo um voto de tolo. Mas se a pessoa também não se conserta, ela entende, mas não se conserta na santificação, não se conserta por submissão a Cristo, ela está assumindo o pecado de profanar a memória do sacrifício do nosso Senhor. É o que diz 1 Coríntios 11, de 27 a 34. Nesses dias de dessacralização do culto e secularização da igreja, eu tenho falado isso aqui, pouca importância se dá à ceia do Senhor. Em algumas ocasiões, em algumas congregações, até se usa a ceia como um rápido momento no final do culto para não atrapalhar o tempo da mensagem ou o tempo da ministração da música. Às vezes nem os líderes participam servindo a ceia por considerar algo de menor importância. É muito triste. É um sinal de que falta o autoexame e falta discernir o corpo de Cristo. Então, quanto aos elementos da ceia,
é a última questão que vamos levantar, né? Você pensar algumas coisas sobre o elemento da ceia também hoje em dia. O pão precisa ser sem fermento, como era na refeição da Páscoa judaica? A resposta, claro, seria não, não é uma Páscoa judaica. Nós estamos diante da ministração da lembrança do Senhor. E a gente pode interpretar Paulo se referindo a um pão, né? Tomou o pão. Seria um preciosismo fazer o pão sem fermento. Pode ser feito? Claro, não existe impeditivo algum, né? Mas é necessário? A resposta é não, porque nós estamos diante do sentido. O pão traz o sentido, né? 1 Coríntios 10, 17 deve ser lembrado, indicando então que existe outro tipo de aceitação. Precisamos usar vinho ou o suco de uva é aceitável? Bem, nós sabemos que no uso judaico, até o Talmud fala sobre isso também, né? Era normal o uso do vinho misturado com água, e era muita água, né? Usar teor alcoólico no vinho da ceia não ajuda em nada a comunhão e nem ajuda aqueles que estão se esforçando para ficarem longe do primeiro gole do álcool, de bebida alcoólica, por causa da saúde, né? Alguns têm problema com a bebida por motivo de saúde, são exatamente com problema de alcoolismo, alcoólatras, precisam de ajuda, aí vão tomar vinho alcoólico no culto, não ajuda, né? E a gente sabe que realmente não era isso que era feito. O vinho tinha um teor alcoólico? Sim, mas ele era misturado com água. Isso é claramente entendido na história, né? Lembrando aqui que Paulo, inclusive, diz para Timóteo, né, por causa das dores que ele tinha no estômago, né, para tomar um pouco de vinho misturado com água, né, por causa das dores no estômago. Então, ele ainda tinha isso também, o uso medicamentoso, né? Mas precisa haver um cálice comum. Algumas congregações usam um cálice só para todos, né? E vão servindo aquele cálice para servir a todos. Ou cálice individuais também servem. Bem, parece que isso é uma questão bem cultural. A congregação tem liberdade para fazer melhorias no procedimento para valorizar, por exemplo, a higiene, né? Não é uma questão de só valorizar a praticidade, porque se for só pela praticidade, irmãos, vamos fazer o que é melhor, o que fica mais próximo daquela ceia antiga. Mas se existem outros casos que a gente deve considerar, então consideremos isso. Elementos muito diferentes podem ser empregados? Por exemplo, no lugar do pão e do vinho, se não tiver pão e vinho disponível, numa tribo indígena, por exemplo, poderia substituir o pão pelo peixe, ou pela batata assada, ou pela mandioca? Poderia acontecer isso? Outros querem usar batata frita e Coca-Cola numa igreja na praia, como contextualização cultural. Isso é correto? Ora, a gente tem que estar consciente do significado da ceia. A modificação do procedimento de forma muito radical pode atrapalhar no entendimento e até vulgarizar o culto ao Senhor. O foco da ceia é o sacrifício de Cristo em nosso favor, que resultou na nossa redenção. Então, num ambiente sem os elementos mais parecidos com a ceia de Jesus, seria possível sim uma variação saudável, até usar o peixe lá. Porém, se os elementos podem estar disponíveis e apenas se optou uma variação por modismo, vamos buscar a melhor opção. Voltemos ao Evangelho. Bem, eu sou Valdeir Contaifer, estou nesse diálogo com vocês e vamos iniciar depois o diálogo sobre escatologia. Eu agradeço, irmãos, em nome de Jesus. Amém.